Nessa segunda aula, nós vamos aprender um pouco a respeito das técnicas e dos métodos que são utilizados na gestão do conhecimento. Como temos várias técnicas e métodos para serem abordados, nessa primeira semana nós vamos abordar a primeira parte, que vai compreender assistência pelos pares, a auditoria do conhecimento, a captação do conhecimento, as entrevistas de desligamento, o mapeamento do conhecimento e a análise das redes sociais. É preciso entender que a atividade da gestão do conhecimento ela pode ser realizada por meio de diversos métodos e técnicas, que visam principalmente gerenciar o conhecimento nos seus diversos níveis, seja ele pessoal, coletivo e organizacional. Nesta segunda semana, nós vamos abordar basicamente as técnicas de assistência pelos pares, auditoria do conhecimento, captação do conhecimento, entrevistas de desligamento, mapeamento de conhecimento e análise de redes sociais. A assistência pelos pares. A assistência pelos pares é um método em que uma equipe de pessoas que está trabalhando em um projeto ou uma atividade convoca uma reunião ou um seminário para obter o conhecimento e insights de outras equipes, ou seja, é onde há um momento justamente de compartilhar. A assistência pelos pares ela traz os seguintes benefícios. A aprendizagem ela é focada diretamente em uma tarefa específica ou em um problema. Nesse caso específico, antes de se fazer qualquer coisa, ou seja, reúne-se todo o conhecimento necessário antes de se iniciar um projeto, uma tarefa ou a resolução de um problema. As equipes envolvidas elas obtêm conhecimentos e ideias de outras pessoas ou de outras equipes. Assim, é possível identificar novas linhas de pesquisa e de abordagem, reusando o conhecimento e a experiência que já é existente, evitando-se assim reinventar a roda, ou seja, você já tem um conhecimento que existe e quem detém esse conhecimento é justamente uma outra equipe. Então, é um momento de você reunir-se com essa outra equipe para poder avaliar quais são as ideias que já existem e não criar uma solução totalmente do zero. As equipes envolvidas elas obtêm os conhecimentos e os insights de pessoas de outras equipes, identificando novas linhas de pesquisa e de abordagem, reusando o conhecimento e a experiência já existente, evitando reinventar a roda. Há também uma promoção do compartilhamento e do aprendizado entre as equipes e se desenvolve as redes poderosas entre as pessoas. Isso acaba desenvolvendo, é claro, uma rede de relacionamentos entre pessoas que têm o mesmo objetivo de solução de determinado problema. É uma ferramenta de execução simples e barata e ela não requer o uso de recursos especiais nem de processos desconhecidos. Além disso, é um recurso valioso quando uma equipe ela está enfrentando um desafio onde o conhecimento de outros grupos ele poderá realmente contribuir, desde que os seus benefícios superem os custos de deslocamento de pessoas. Quais seriam os passos que a gente pode analisar para poder aplicar essa assistência pelos pares? Bom, para realizar a assistência pelos pares, a gente precisa basicamente estabelecer os objetivos claros, ou seja, os objetivos eles devem estar definidos com clareza para todos os participantes. Deve-se verificar se o problema ele já foi solucionado antes, para tentar descobrir se há uma solução anterior para o problema em outros casos ou em outros grupos. É preciso designar um facilitador, ou seja, convocar alguém de fora ou de outra equipe para assegurar que os objetivos da reunião eles serão alcançados. O facilitador ele poderá ou não gravar o evento. É preciso definir a data ideal da realização da assistência pelos pares. Planejar para que a realização do encontro ela não ocorra muito próximo da data da tomada da decisão, evitando que as soluções propostas não possam ser executadas em tempo hábil. É preciso também selecionar os participantes. Escolher um grupo de 6 a 8 pessoas, principalmente em função da sua diversidade de conhecimentos, habilidades e experiências. É preciso definir os resultados esperados, estabelecer o que se deseja obter da assistência pelos pares e planejar o tempo que será necessário para atingi-lo. Em vez de respostas, é melhor obter alternativas e ideias. É preciso ainda planejar os momentos de socialização para as equipes, reservar um tempo para que as equipes possam se conhecer e criar laços. Por exemplo, um jantar na noite anterior ou um café da manhã mesmo no dia da reunião que será realizada a assistência pelos pares. É preciso ainda iniciar o compartilhamento das informações e o contexto, dividir o tempo da reunião em partes. É preciso encorajar os visitantes a eles fazerem perguntas e dar respostas, analisar o que foi dito e na terceira parte da reunião deve-se dedicar um tempo para que os visitantes eles possam analisar e refletir sobre o que realmente eles ouviram. Por fim, no final dessa reunião, é preciso apresentar quais foram as sugestões e quais são as ações que serão selecionadas em um consenso. Essa justamente a última parte da reunião é destinada ao grupo visitante para que eles possam expor as suas sugestões e
responder algumas dúvidas, como por exemplo, quais são as sugestões que devem abordar 3 aspectos? O que se aprendeu com aquela reunião? Quais são as opções encontradas e o que deu certo em outros locais? Então, esses são os principais passos que devem ser levados em consideração para uma boa realização da assistência pelos pares. Uma outra técnica também utilizada para a aplicação da gestão do conhecimento é a auditoria do conhecimento. Em que consiste essa técnica? Na verdade, é um método de avaliação do conhecimento organizacional. Ele busca basicamente descobrir o quê? Quais são as necessidades de conhecimento da organização? Quais são os ativos de conhecimento dessa organização? Quais são os recursos que existem nela? Quais são os conhecimentos que estão defasados? Que conhecimento flui na organização? E como é que esse fluxo de conhecimento na organização é apoiado ou é bloqueado pelas pessoas, pelos processos ou pelas tecnologias? A auditoria do conhecimento ela vai possibilitar, basicamente, descobrir onde a organização deve focar os seus esforços da gestão do conhecimento. Ela pode ajudar a descobrir as necessidades, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, os riscos da gestão do conhecimento na organização. Então, esses são alguns dos benefícios que nós podemos citar aqui, elencar com relação à auditoria do conhecimento. De uma forma bem rápida, eu posso falar aqui que ajuda a organização a identificar os conhecimentos necessários para alcançar as metas organizacionais, possibilita avaliar se o conhecimento ele está sendo efetivamente gerenciado, ele fornece uma estimativa do conhecimento que existe na organização, ela apresenta um mapa do conhecimento organizacional, identifica os conhecimentos que não estão sendo utilizados pela organização, fornece um mapa do conhecimento, os fluxos de comunicação e as redes entre as pessoas, faz um inventário dos ativos de conhecimento, fornece informações vitais para o desenvolvimento efetivo de programas e iniciativas de gestão do conhecimento. Bom, e quais seriam os passos para a realização de uma auditoria do conhecimento? Primeiro, identificar as necessidades de conhecimento. O segundo passo seria, de fato, a elaboração de um inventário do conhecimento. A partir daí, analisaria os fluxos desse conhecimento e, por fim, essa atividade teria como produto a criação de um mapa de conhecimento. Então, esse seria realmente o fruto da realização dessa auditoria, ter um mapa onde a organização poderia, de fato, identificar quais são os conhecimentos que ela detém e quais são os conhecimentos que ela precisa, quais são as lacunas de conhecimento que essa organização precisa preencher por meio da gestão do conhecimento. Uma outra técnica bastante conhecida é também a técnica de captação de conhecimento. Essa técnica ela permite coletar e documentar o conhecimento tácito, ou seja, aquele know-how, né, o saber fazer que é detido por apenas alguns especialistas e por pessoas com alto desempenho na organização. Esse conhecimento ele pode ser disponibilizado para os demais membros da organização de diversas formas, por meio de programas de treinamento, por meio de manuais, por meio de melhores práticas, por meio de bases de conhecimento. Ele visa, basicamente, possibilitar que as organizações eles possam fazer uso de um conhecimento existente nas cabeças das pessoas e de alguns membros da organização, tornando disponível para o maior número de pessoas ou de colaboradores. E quais seriam os principais benefícios do uso da técnica da captação do conhecimento? O conhecimento de alguns especialistas torna-se explícito para outras pessoas que dele necessitam. Então, as pessoas elas podem ter acesso ao conhecimento dos especialistas, onde e quando elas necessitarem dele, sem que haja, por exemplo, a dependência da disponibilidade de tempo dos especialistas. O conhecimento ele é vital, não é perdido quando as pessoas deixam a organização. Então, a partir do momento que você cria um processo de captação do conhecimento, você consegue adquirir esse conhecimento antes que a pessoa se desligue da organização. E assim você evita que esse conhecimento se perca. Outro benefício também da captação do conhecimento é justamente a curva de aprendizagem das pessoas que estão ingressando na organização. Ela acaba sendo encurtada, essa curva. Por quê? Porque você já captou o conhecimento daquela pessoa que está saindo e a pessoa que está entrando vai ter acesso a esse tipo de conhecimento, possivelmente de uma forma já explícita. O conhecimento ativo tangível da organização aumenta, ou seja, uma vez que você torna explícito esse tipo de conhecimento, você acaba tornando o conhecimento ativo tangível muito maior para essa organização. A eficiência e a produtividade organizacionais elas podem ser aprimoradas, já que as pessoas podem usar o conhecimento dos especialistas em vez de ter que aprender com as suas tentativas e erros. E, por fim, ela é uma atividade relativamente rápida e barata.
E quais seriam os passos principais para que pudéssemos realizar a captação do conhecimento? Primeiro, é preciso ter foco. É preciso decidir qual será o conhecimento específico e qual será a especialidade que deseja se captar. Não é possível nem desejável captar tudo que se sabe, mas o foco ele deve estar no conhecimento, que é mais importante para a organização. Para descobrir, é preciso, claro, analisar as metas e os objetivos organizacionais. O que a organização faz de melhor ou continua a fazer de melhor para atingir seus objetivos? Como o conhecimento ele pode ajudar a atingi-los? É preciso também entender o seu público-alvo, encontrar os seus especialistas, escolher os coletores de conhecimento, captar entrevistando os especialistas, organizar, empacotar e compartilhar esse conhecimento que for captado e aplicar, avaliar e adaptar esse tipo de conhecimento. Outra técnica bastante utilizada também na gestão do conhecimento são as entrevistas de desligamento. Tradicionalmente, essas entrevistas de desligamento elas são utilizadas para obter comentários das pessoas que estão saindo da organização e saber por que elas estão saindo, o que elas não gostaram na empresa e quais são as áreas da organização que necessitam, claro, de uma melhoria. É também uma forma de captação do conhecimento. Essa técnica ela foi adaptada pela gestão do conhecimento para captar o conhecimento das pessoas que estão se desligando da organização. Em vez de captar apenas uma informação da área de recursos humanos, essas entrevistas de desligamento elas visam atualmente captar o conhecimento necessário para a execução de um trabalho específico. Dessa forma, ela apresenta alguns benefícios, como, por exemplo, o conhecimento vital para a organização acaba não sendo perdido com a saída das pessoas. E a curva do aprendizado dos novatos na organização acaba sendo reduzida. Além disso, ela é uma atividade relativamente rápida e barata e ela transmite uma visão positiva da organização para as pessoas que estão saindo. Existem alguns passos para a realização da entrevista de desligamento. É preciso planejar as entrevistas de desligamento com antecedência para identificar as informações que precisam ser captadas. Podem ser conduzidas de várias formas, seja pessoalmente, por telefone, por meio de questionários, pela internet, usando o sistema de gestão de entrevistas, mas as entrevistas focadas na captação do conhecimento elas devem ser feitas face a face. O conhecimento ele deve ser captado pensando na pessoa que será contratada para realizar o mesmo trabalho ou para aquelas que exercem a mesma função na organização. É preciso realizar as entrevistas de desligamento durante as últimas semanas de permanência na organização. E o conhecimento tácito ele precisa ser explicado ou demonstrado. E é por meio dessas entrevistas de desligamento, que a maioria delas são, em sua grande maioria, realizadas face a face, que o planejamento e conhecimento ele deve ser captado e pode ser feito por meio das bases e descrições das funções exercidas pelos funcionários. Alguns exemplos de perguntas que podem ser usadas numa entrevista de desligamento são justamente essas. Como você executa suas tarefas? Quais habilidades e conhecimentos são necessários? Quais problemas ou armadilhas devem ser previstos? O funcionário que está saindo da empresa ele pode ajudar a organizar as cópias de arquivos, sejam elas em papel ou eletrônicas, pastas ou bibliotecas, definindo ações, tarefas ou notas para o seu sucessor. Em geral, as entrevistas de desligamento elas são apropriadas para os funcionários que estão saindo de forma voluntária ou aposentando-se. Não é recomendado que se realizem entrevistas de desligamento às pessoas que estão sendo demitidas. Uma outra técnica também utilizada é o mapa do conhecimento. Esse mapeamento do conhecimento ele pode assumir diversas formas e é um processo que permite que as organizações identifiquem e categorizem seus ativos de conhecimento nas pessoas, processos e tecnologia. Na verdade, ela vai permitir construir um mapa dos caminhos para localizar o conhecimento na organização. A forma dos mapas do conhecimento ela varia dependendo das estratégias do conhecimento das organizações. Se o foco, por exemplo, estiver na codificação, no reuso do conhecimento explícito, o mapa ele será alimentado com o conhecimento explícito, seja ele documentos essenciais, conteúdos na internet, dados de transações com clientes. Porém, se o foco estiver na melhoria das habilidades individuais, o mapa conterá conhecimentos tácitos, tais como conhecimento de especialistas e as suas experiências, ou seja, o know-how desses especialistas. O mapeamento ele abrange todos os processos e ferramentas necessárias para representar as perspectivas dos participantes. E alguns benefícios que nós podemos citar aqui é que ele encontra fontes essenciais de conhecimento, ele encoraja o reuso e evita o retrabalho, uma vez que você já vai ter determinado e identificado quais são os conhecimentos da sua organização, ou seja, você consegue identificar por meio de um mapa onde localizar cada conhecimento na sua organização. Ele destaca as ilhas de competência ou de excelência,
Ou seja, existe algum especialista de um determinado setor que detém o conhecimento, mas é considerado como uma ilha de competência, ou seja, ele precisa ser compartilhado com os demais por meio de uma rede entre os colaboradores. Reduz as dificuldades de especialistas de poderem ajudar os funcionários a encontrar soluções e informações rapidamente. Ele fornece o acesso às informações reutilizáveis e aos especialistas internos e externos à instituição. E, por fim, ele reúne suporte para as novas iniciativas de conhecimento, projetadas para aumentar os ativos de conhecimento da organização. Aqui nós temos um exemplo de um mapeamento do conhecimento, onde nesse mapa, nesse lado esquerdo, nesse esquema vertical, nós temos o conhecimento estratégico de negócio e na linha horizontal nós temos o conhecimento da operação. Se nós vermos de baixo para cima, à medida que esse ponto ele aumenta na primeira linha do conhecimento estratégico de negócio, nós vemos que mais pessoas têm conhecimento a respeito de conhecimento estratégico de negócio. Na linha horizontal, à medida que esse número aumenta, nós vemos que a pessoa tem conhecimento relacionado ao conhecimento operacional. Se formos ver aqui o exemplo desse mapeamento de conhecimento, nós temos Edgar, ele é uma referência para a equipe na parte de negócios. O Evandro, se nós vermos no exemplo, ele é uma referência mais técnica. E a Priscila, ela tem um equilíbrio entre o técnico e o negócio. O resultado ele vai depender muito da intenção das perguntas e da interpretação correta dos participantes. Portanto, deve-se orquestrar muito bem esse questionário. Que questionário é esse, né? É justamente o questionário que você vai elaborar para identificar qual é o tipo de conhecimento que determinados colaboradores na sua instituição detêm. Usando o exemplo aqui como contexto, nós vamos ver quais são os colaboradores que detêm o conhecimento muito mais estratégico do negócio, quais são os colaboradores que detêm o conhecimento muito mais operacional da organização e quais são os colaboradores que detêm ambos os tipos de conhecimentos. Então, nesse mapa, a gente consegue fazer esse mapeamento, identificando e sabendo exatamente onde localizar a pessoa que contém o conhecimento necessário para o desenvolvimento organizacional. A próxima técnica é a análise das redes sociais. A análise das redes sociais, em geral, em gestão do conhecimento, ela é uma técnica que mapeia os relacionamentos entre as pessoas, visando identificar os fluxos de conhecimento. Ela vai permitir obter respostas do tipo: de quem essas pessoas buscam o conhecimento e as informações que precisam? Com quem as pessoas compartilham os seus conhecimentos e as informações? Então é justamente isso. A técnica ela vai possibilitar que os gestores eles visualizem e entendam os diversos relacionamentos que facilitam ou impedem a criação de compartilhamento do conhecimento. Como esses relacionamentos são invisíveis, a técnica de análise de redes sociais ela é comumente denominada de um raio-x organizacional. Ela vai revelar as verdadeiras redes que operam sob a superfície da estrutura organizacional. E quais seriam os principais benefícios dessa técnica? Ela vai identificar as equipes e os indivíduos que têm um papel central, identificar as equipes e as pessoas que estão isoladas, que precisam, de certa forma, ter o seu conhecimento compartilhado e que precisam adquirir novos conhecimentos na organização. São as chamadas ilhas, né? Ilhas de competência. Ela detecta os gargalos, as lacunas de conhecimento e de informação da organização. Ela aponta as oportunidades para a melhoria do fluxo do conhecimento, acaba acelerando o fluxo de conhecimento e informação através dos limites funcionais e organizacionais. Ela vai melhorar a efetividade dos canais de comunicação formal, ou seja, você vai poder identificar quais são os pontos de melhoria para poder melhorar justamente essa comunicação entre as pessoas. Ela vai focalizar em oportunidades que aumentam o fluxo do conhecimento e que trazem um maior impacto para a organização. E ainda ela vai revelar a importância das redes informais, que é justamente nessas redes informais, num cafezinho, num bate-papo, num corredor, que muitas vezes ideias são compartilhadas nas organizações e essas redes se formam. Muitas vezes nesses momentos, esses momentos são muito importantes para a melhoria da implementação da gestão do conhecimento no ambiente organizacional. Alguns passos para a realização da análise das redes sociais é justamente identificar a rede de pessoas que será analisada, captar as informações básicas e entrevistar os gerentes e membros do grupo para compreender as necessidades específicas e os problemas. É preciso esclarecer os objetivos definindo o escopo de análise do nível de detalhamento requerido, formular as hipóteses e as questões. É preciso desenvolver a metodologia de pesquisa e projetar o questionário.
pesquisar os indivíduos na rede para identificar os relacionamentos e os fluxos de conhecimento que fluem entre eles. Há ainda softwares que permitem esse mapeamento e possibilitam a visualização dessa rede entre as pessoas na organização. Nós podemos ainda rever o mapa, né, os problemas e as oportunidades que são apontadas por esse mapa, com novas entrevistas e com reuniões em grupo. É preciso ainda conceber e executar as ações para realizar as mudanças desejadas e mapear a rede novamente após um período de tempo adequado. As seguintes questões elas podem ser usadas no projeto do questionário a ser usado na análise de redes sociais. Primeiro, perguntar quem conhece quem? Conhece bem? As pessoas conhecem bem as habilidades e os conhecimentos umas das outras? Quem ou o que dá às pessoas as informações? Quais são os recursos que as pessoas usam para encontrar as informações, os comentários? Quais são os recursos que as pessoas usam para encontrar informações, comentários, ideias, conselhos sobre determinado assunto? E quais são os recursos que as pessoas usam para compartilhar informações sobre determinado assunto? Aqui nós temos o exemplo de mapeamento de uma rede social usando o software Netminer, onde temos aqui pontos específicos, onde as pessoas, onde cada ponto desse seria uma pessoa na organização, detentora de um determinado conhecimento, onde elas interagem com outras pessoas que detêm outros conhecimentos. E justamente assim é que forma-se a rede, que permite justamente esse compartilhamento de ideias no ambiente organizacional.